Como é que o Banco do Brasil pode duplicar o patrimônio dos seus acionistas? Aliás, será que pode mesmo? Sei que muitos investidores acabam se questionando sobre isso, até porque o que a gente tem visto recentemente, depois de um desempenho forte em 2024, uma oscilação grande recém, com uma queda gigante nas suas ações desde que o banco divulgou seu resultado do primeiro tri, começa a gerar um medo generalizado no mercado e faz que muitos se perguntem, Banco do Brasil vale a pena? Bom, nesse vídeo a gente vai te mostrar o que a gente pode esperar do futuro dessa ação, como é possível duplicar o seu patrimônio investindo em BBAS e, mais importante, como montar uma carteira que não dependa de uma única ação ou de diquinhas, para você não se apavorar quando os resultados de uma ação específica forem muito ruins. E para te explicar isso, chamei aqui o meu sócio, Felipe Almeida, que está cobrindo a minha aqui enquanto eu tô de férias. E se você quer saber se o Banco do Brasil ainda tem potencial, deixa o dedo no like e assiste esse vídeo até o final. Bola contigo! Vamos lá, e aqui a gente tá falando de um dos maiores bancos do Brasil, o mais tradicional desse nicho na bolsa. Mais de 200 anos de história, aqui a gente vê inclusive umas imagens do primeiro prédio do Banco do Brasil, localizado ali na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. E mesmo depois de tanto tempo, os resultados do banco continuam surpreendentes. Final do ano passado, ele bateu quase 38 bi de lucro, batendo seu recorde, superando a marca dos 35 bi que ele tinha feito em 2023. E ao longo do seu histórico recente, o Banco do Brasil também demonstra uma certa resiliência depois das crises. Se a gente volta um pouquinho para 2015, por exemplo, enquanto a gente vivia um caos político aqui no Brasil, as ações chegaram a cair 50%, sendo que nos 2 anos seguintes a gente viu uma alta de mais de 200%. Quando a gente vai para 2018, por exemplo, medo de recessão ali por causa das eleições, a gente vê uma queda de 20% e depois, no ano seguinte, uma alta de 95%. E claro, o período da pandemia ali no ano 2020, onde as ações do Banco do Brasil chegaram a cair praticamente 40% ali naquele momento, 46%, e no período subsequente dos próximos anos, a gente viu uma alta que chegou até 186% pelas ações. E aí, recentemente, os resultados do banco foram divulgados e o primeiro trimestre ficaram com expectativas meio negativas para o Banco do Brasil, o que gerou uma queda muito forte de praticamente 14% num dia só. E as grandes casas de análise aqui do Brasil começaram a rever suas recomendações. O BTG Pactual, por exemplo, rebaixou o Banco do Brasil como neutra, dizendo que as coisas poderiam piorar antes de passar a melhorar. A Genial e a Ágora também fizeram adendos negativos, refletindo a cautela diante dos resultados do cenário macro. E aí bate aquela dúvida, será que dessa vez é diferente? Será que agora a crise realmente vai impactar de verdade o resultado do banco? Bom, se a gente olha mais a fundo, a gente entende as razões por trás desse pessimismo agora. A primeira delas é o que está acontecendo com o agronegócio no Brasil, que por não estar tão bem assim das contas nesse momento, chegou a apresentar uma inadimplência de 3% para o Banco do Brasil, que é um número bem alto. Quando a gente olha para a inadimplência de 30 dias, mais curto, esse número chegou a mais de 4%, superando todos os outros trimestres anteriores do banco. E isso vem acontecendo por causa dos desafios que o setor agro está passando, o que naturalmente comprime as margens desse setor e faz com que a dificuldade em pagar o crédito que eles devem seja mais alta. Ponto número 2 que atrapalhou os resultados do banco foi a nova resolução 4966, que muda a forma como os bancos e instituições financeiras devem colocar no seu balanço o seu resultado financeiro. E que faz com que, por exemplo, dívidas que estão no estágio 3, ou seja, aquelas dívidas que estão inadimplentes há mais de 90 dias, e agora, a partir da nova resolução, os bancos não podem nem considerar que aquela quantia de dinheiro ali vai gerar receita, já que ela pode ficar inadimplente. Só dessa linha aqui, a gente tá falando de 86 bilhões de dinheiro emprestado que o banco tem na rua, que não pode gerar receita nesse momento pro banco. E aí, por essas e outras, a gente vê a receita cair mais de 10% trimestre contra trimestre. Tudo isso enquanto o custo de crédito aumentou pra caramba em quase 20% do ano passado pra cá. Terceiro ponto que impactou aqui o resultado. O banco tá com um descasamento entre ativos pré-fixados e passivos pós-fixados. É isso que foi dito aqui na observação do resultado sobre margem financeira do banco. Isso quer dizer que o banco emprestou dinheiro no passado para ativos pré-fixados, travando uma taxa de remuneração no passado. Então imagina que ele emprestou dinheiro a 7%, enquanto a Selic estava mais baixa há alguns anos atrás. E aí esse crédito ainda está ativo, o banco segue recebendo uma remuneração de 7% dos investidores, mas agora ele pegou dinheiro emprestado num ativo pós-fixado, que varia conforme a Selic ao longo do tempo. E como a Selic acabou subindo nos últimos meses, o banco está pagando lá algo próximo a 13, 14, 15% aqui nesse passivo. Recebe 7 de um lado, mas paga 14 de um outro. Esse descasamento acabou atrapalhando um pouco mais a margem financeira do banco. Quarto ponto, a inadimplência como um todo do banco subiu. Não foi somente a do setor agro. Pessoa física e pessoas jurídicas em geral também. E aí, dito tudo isso, considerando esses últimos resultados, muita gente tem colocado o futuro do Banco do Brasil em questão. Será então, Felipe, que essa deixou de ser uma boa
boa empresa para dividendos pensando na bolsa? E antes da gente responder isso, vamos pensar num princípio básico. Ora, uma empresa lucrativa, geradora de caixa, ela não fica ruim do dia para noite, não é assim que as coisas acontecem. Eu confesso que uma coisa que me incomoda bastante é a mudança muito rápida de narrativa. Até há poucos meses atrás, a gente tinha a melhor empresa da bolsa disparado, uma das mais consistentes, mais de 200 anos de história. Um resultado trimestral depois, a gente vê um pessimismo muito maior na narrativa, levando muita gente a chamar o Banco do Brasil de armadilha de valor ou o BTG ali jogando a toalha. E essas recomendações mais pessimistas vieram exatamente depois do banco já ter caído ali mais de 15% dentro de uma semana. Ou seja, acompanhando o preço e o pessimismo do mercado. O que já deixa um cheiro que a gente pode entender que as pessoas que acabam ficando pessimistas com as narrativas negativas do mercado, elas ficam com vontade de vender o ativo e naturalmente elas vão tender a vender muito mais na baixa. Enquanto que o contrário também é verdade. Ficar otimista demais enquanto o mercado está muito positivo sobre algum ativo, dá vontade de comprar e na média você vai comprar ele bem mais caro. E é por isso que aqui no Clube do Valor a gente levanta outra bandeira, um investimento com estratégia, com foco em dados, zero narrativo. E como é que essa linha de pensamento nos mostra se investir no Banco do Brasil faz sentido ou não? Será que ela é capaz de dobrar patrimônios? Vamos ver tudo isso com base em estratégia, porque essa é a única forma de nos blindar automaticamente dos nossos viés emocionais. Que mesmo que esteja tudo parecendo muito ruim, que dê vontade de vender na hora errada, a sua estratégia vai te forçar a fazer a coisa certa. E acredite, o mercado fica mesmo otimista quando tudo tá muito bom e pessimista quando tudo tá começando a ficar ruim. Não sou eu que tô dizendo isso, existem vários estudos comprovando isso, como esse artigo aqui da Universidade Estadual do Maringá, mostrando que períodos de menor incerteza, ou seja, de mais confiança, os analistas profissionais tendem a ser mais otimistas. E o contrário também é verdade, em períodos de maior incerteza, de mais pânico no mercado, os analistas tendem a ser mais conservadores, fazendo sempre a recomendação errada na hora errada, comprando na hora errada, vendendo na hora errada. E foi justamente pensando em evitar os próprios vieses emocionais e para criar uma estratégia muito clara de investimento que consiga acelerar a aposentadoria dos investidores que o Clube do Valor foi fundado. E foi justamente essa filosofia que nos ajudou a chegar a mais de 4 bilhões de reais sob consultoria de gestão aqui no clube e a nos tornar a maior consultoria do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. E eu tô dizendo isso unicamente porque se você quiser a nossa ajuda diretamente para olhar para a sua carteira, a sua forma de investir hoje e para que você entenda como as nossas filosofias de investimentos baseadas em fundamentos podem acelerar a tua aposentadoria, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora, onde a gente vai olhar o teu caso de forma individual e ver como é que você pode progredir nos teus investimentos. Para você participar é extremamente simples e totalmente gratuito. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, vamos para as respostas em relação ao Banco do Brasil. Dá para duplicar ou não dá? E bom, como a gente não consegue prever o futuro, vamos dar uma olhada para o passado para ver o que é que aconteceu em relação a isso. E afinal de contas, se a gente olha para um período dos últimos 6 meses, o que a gente vê é que o Banco do Brasil, aqui pelo site Investor 10, mesmo já considerando os dividendos, a gente vê algo muito próximo do 0 a 0, principalmente depois dessa queda que a gente viu no mês de maio. Se a gente volta um pouco mais no tempo, no último ano, a gente vê um resultado bem parecido, nada muda muito. Agora, quando a gente vai para uma janela de 5 anos, onde o banco pegou a janela ali do pós-pandemia e trouxe toda essa valorização para frente, aí sim a gente vê o investidor mais do que dobrar esse patrimônio quando a gente considera o reinvestimento de todos os dividendos. Ora, então isso já aconteceu no passado, demonstrando que sim, em ciclos de alta, uma ação como essa, mesmo sendo uma ação mais consolidada na bolsa, mais focada para quem pensa em dividendos, ainda assim, o retorno total de valorização mais dividendos foi expressivo. Só que isso não é uma verdade absoluta. Basta a gente olhar o histórico inteiro, completo do Banco do Brasil, mesmo considerando dividendos. Quando a gente puxa desde a criação do Plano Real em 1994, na verdade as ações do Banco do Brasil perderam para o próprio CDI nesse período em mais de 3.000%. E isso acontece porque também houveram vários períodos na história em que as ações do banco ficaram de lado, como entre 2010 e 2016 ali. O que começa a demonstrar pra gente que sim, quando você se baseia em uma estratégia muito clara e bem definida, vão existir pontos ótimos para você colocar uma ação como essa na carteira. E é aqui que a gente começa a pensar, tá, será que agora as estratégias demonstram que as ações do Banco do Brasil são uma boa para dividendos, por exemplo? Porque a gente já viu que é uma boa ação, mas que no tempo houveram períodos bons e períodos ruins. E para tomar essa decisão, a gente costuma usar uma estratégia chamada máquina de dividendos aqui no Clube do Valor, que se baseia em alguns critérios extremamente claros que não deixam dúvida de qual ação você deve escolher, como a liquidez das ações, que precisa ter uma quantia mínima de 3 milhões de reais para você se livrar de ações que não são negociadas o suficiente, o lucro das empresas, que precisa estar positivo no trimestre. Além disso, ele precisa estar crescente nos últimos 3 anos, afinal de contas o dividendo vem do lucro das empresas e as empresas que estão crescendo de lucro têm uma maior chance de manter um
um dividendo forte e consistente ao longo do tempo. A empresa precisa também ter limites saudáveis de payout, demonstrando que ela vai conseguir manter um bom fluxo de dividendo para o futuro. A empresa também não pode ser tão volátil em comparação com o restante da amostra. E é óbvio, ela precisa ter um alto pagamento de dividendos na média dos últimos 36 meses. Depois de passar por todos esses critérios, a máquina de dividendos encontra as 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa. E o lado bom de ter uma estratégia clara assim é que você consegue testar ela no passado e perceber que nos últimos pouco mais de 20 anos, a máquina de dividendos teve uma performance 4 vezes maior do que teve o índice Bovespa no mesmo período. Dito tudo isso, como é que está o Banco do Brasil sob a ótica da máquina de dividendos? E o que a gente vê para o lucro do Banco do Brasil nesse momento é uma direção crescente nos últimos anos, e 2024 foi o recorde de lucro. Aqui não está correto, mas o que a gente vê é que nos últimos 4 anos o lucro está sim crescente, dando um dos checks da estratégia. O payout do banco, que em alguns momentos chegou a bater quase 70%, também está bem saudável, segundo as métricas da estratégia. E por consequência, os dividendos pagos chegaram a multiplicar por mais de 7 vezes nos últimos quase 10 anos. E é justamente por passar por esses filtros e estar com uma média ponderada de dividendo nos últimos 3 anos de quase 8,5% ao ano que sim, o Banco do Brasil está entre as 10 maiores pagadoras da bolsa. Não é por narrativas, é por base em estratégias. Agora, as ações do Banco do Brasil sozinhas vão fazer uma boa carteira de investimentos para você? Absolutamente não. Por isso que se você quiser conhecer as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para chegar até dobrar o teu potencial de retorno no futuro, aí eu preciso te convidar a assistir uma aula que o meu sócio e fundador aqui do clube, o Ramiro Gomes Ferreira, vai te dar na próxima terça-feira para te contar tudo isso. Para você se inscrever é totalmente gratuito, é só clicar no segundo link da descrição do vídeo. Dito isso, me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Realmente agregou na tua vida? O conteúdo tá bom? Eu quero ouvir todos vocês. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando.